TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, 30 de abril, tem como cenário a Catedral São Pedro de Alcântara. Vamos começar esta edição com várias notícias sobre uma possível reabertura do comércio aqui em Petrópolis. Isto porque representantes do comércio de bens e serviços aqui da cidade defendem uma reabertura dos estabelecimentos já no próximo dia 2 de maio. Vamos conferir. O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, a Associação da Rua Teresa, a Arte e a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, protocolaram na Prefeitura ofícios solicitando a reabertura do comércio a partir do dia 2 de maio. As entidades defendem que a reabertura seja feita de maneira responsável, com horários diferenciados e com normas rígidas de segurança no ato dos atendimentos. Abre aspas. Esperamos que o momento de instabilidade seja superado logo e acreditamos que o Poder Executivo vai avaliar as sugestões expostas nos documentos protocolados para evitar uma tragédia ainda maior com milhares de desempregados em nossa querida cidade. Fecha aspas, reforça Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que a partir do dia 4 de maio, próxima segunda-feira, o uso de máscaras será obrigatório para toda a população. Essa é uma das medidas que podem facilitar a retomada da economia. A solicitação das entidades que representam o comércio da cidade ainda considera outras ações para que seja possível a reabertura, como o distanciamento adequado na hora do atendimento, uso frequente de álcool em gel, tanto por funcionários quanto por clientes, higienização reforçada das lojas e esquemas de atendimento que evitem aglomerações nos estabelecimentos. Para Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa, a Arte, a reabertura precisa ser feita com responsabilidade. Abre aspas, com cuidado e de forma gradual, a economia da cidade pode voltar a funcionar. Entendemos o momento de preocupação com a pandemia de Covid-19 e entendemos também que é um momento novo e que a cada dia os protocolos mudam, mas não podemos fechar os olhos para uma das consequências do isolamento social, que é o desemprego. Fecha aspas. O período pós-quarentena será um desafio para os mais variados setores e não será diferente para o comércio. Para preparar funcionários e gestores para esse novo momento, serão oferecidos cursos de capacitação com foco na pandemia. O curso básico tem carga horária aproximada de 90 minutos e aborda os seguintes aspectos: o que é o novo coronavírus, como se transmite, principais cuidados, sinais e sintomas da pessoa contaminada, cuidados no retorno para casa, cuidados no local de trabalho e cuidados gerais. Abre aspas. O Mercoserra fechou uma parceria com o Instituto Mix para oferecer esses cursos ao comércio. Temos que nos preparar para esse novo normal. Queremos reabrir o comércio com toda a responsabilidade que a situação pede. Não queremos expor ninguém ao vírus. Precisamos pensar em um equilíbrio entre as medidas adotadas pelas autoridades, propondo um plano para a retomada das atividades do comércio de bens e serviços de forma gradual, com segurança para empregadores, empregados e clientes, afirmou Marcelo Fiorini. Em um dos ofícios protocolados, o Sicomércio sugere que o comércio volte a funcionar com horários diferenciados. Rua Teresa e Rua Aureliano Coutinho com funcionamento entre 10 da manhã e 4 da tarde. Centro Histórico, Rua 16 de Março e ruas adjacentes entre meio-dia e 6 da tarde. Estabelecimentos de serviços das 9 da manhã e 5 da tarde com um único turno de trabalho e shopping centers entre meio-dia e 8 da noite, também com redução de empregados.
Pensando em uma possível reabertura do comércio, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Ingo Rames, produziu vídeo para auxiliar as pessoas em como agir diante dos cuidados necessários para enfrentar a nova realidade. A luta contra o coronavírus está longe de terminar, mas a gente sabe que daqui a pouco será preciso reabrir comércios, empresas e outros empreendimentos. Mas a gente não pode esquecer, precisamos ser mais fortes do que o vírus. É importante lembrar que para abrir as portas, quando as atividades forem retomadas, será necessário que empresários e funcionários tenham alguns cuidados. Fornecer máscaras para os colaboradores e também instrução de como usá-la. Organizar cada ambiente de trabalho, mantendo a distância mínima de 2 metros para cada colaborador. Providenciar pontos com água, sabão e álcool gel em 70% para a higienização das mãos. Manter o ambiente com boa circulação de ar. Aumentar a frequência de limpeza do ambiente, principalmente dos locais de maior contato, como maçanetas, bancadas, máquinas de cartão e carrinhos. Não utilizar o ar-condicionado, mas caso seja de extrema necessidade, mantenha-o limpo. Evitar aglomerações e, em caso de fila, garanta a distância mínima de 2 metros entre cada pessoa. Priorizar o atendimento online, entregas a domicílio ou agendamento para retirada de produtos. Se cada um fizer a sua parte contra o Covid-19, em breve retornaremos à nossa rotina normal. É importante sempre pensar em você e também no próximo. Apostando em uma volta gradativa do turismo na cidade, o Petrópolis Convention Visitors Bureau lançou uma campanha para as pessoas comprarem agora e depois usar o voucher como uma promoção. Vamos conferir agora os dados oficiais do Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são 5.466 mortes devido ao novo coronavírus e 78.162 casos confirmados. São Paulo, a cidade de São Paulo é o epicentro da doença no país e vale lembrar que estes números são fechados sempre no dia anterior à noite. Então são números de ontem à noite. Hoje, provavelmente, até o final do dia teremos novos números. E lembrando também que são números oficiais, mas o próprio Ministério da Saúde sabe que os números que não foram contabilizados, aquelas pessoas que não fizeram o exame, até porque há falta de exames no país, falta de exame no mundo inteiro, não dá para testar todo mundo. Então, os números, segundo o Ministério da Saúde, podem ser muito maiores. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quarta-feira 8.869 casos confirmados e 794 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 275 óbitos em investigação. Em Petrópolis, uma criança de apenas 10 dias de vida está entre os pacientes infectados com o novo coronavírus. A menina está internada na unidade neonatal do Hospital Alcides Carneiro. A equipe médica suspeita que o contágio tenha ocorrido durante o parto na última semana.
Até esta quarta-feira, a cidade de Petrópolis tem registrado 148 casos positivos, 145 em análise, 38 pessoas internadas, 41 pessoas recuperadas e 9 óbitos. Você sabia que em Petrópolis existe uma clínica especializada na saúde dos homens? Sim, é a clínica Dr. Forman. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. E agora um assunto que é muito importante, o uso das máscaras. Eu sempre digo, eu chego aqui com a máscara, eu só tiro na hora de gravar e quando eu sair eu já vou colocar. O cinegrafista está de máscara, é importantíssimo. E aqui em Petrópolis, a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, o uso se torna obrigatório, não é mais uma recomendação. Agora já é obrigação, o que nem precisaria, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Vamos conferir. A partir da próxima segunda-feira, entra em vigor o decreto sobre o uso obrigatório das máscaras em estabelecimentos comerciais, transporte público, táxi e carros por aplicativo, anunciado nesta semana pelo prefeito Bernardo Rossi. Dessa forma, o Procon Petrópolis faz um alerta aos consumidores para que utilizem máscaras ao realizar compras, pois os estabelecimentos comerciais serão obrigados a impedir a entrada daqueles que não estiverem utilizando a máscara como forma de proteger os demais consumidores e também os funcionários do contágio pela Covid-19. A coordenadora do Procon Municipal, Raquel Mota, ainda faz um alerta aos consumidores. Os estabelecimentos que descumprirem o decreto vão sofrer sanções previstas no decreto e no Código de Defesa do Consumidor. Neste momento, é fundamental a participação de todos e que os consumidores sejam parceiros nesta fiscalização, cobrando do estabelecimento o cumprimento da medida de saúde pública e denunciando ao Procon qualquer irregularidade. E quinta-feira aqui no programa original é dia do quadro Seus Direitos com o advogado Daniel Vasconcelos. Hoje no quadro Seus Direitos eu vou falar da possibilidade de antecipação de um salário mínimo ao requerente do auxílio-doença. O auxílio-doença ele é um benefício concedido pela Previdência Social ao segurado que fica impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. E para você ter direito ao auxílio-doença, a Previdência ela exige um período mínimo de contribuição, que é chamado período de carência. Essa carência ela é de 12 meses. Esse prazo ele não é exigido em caso de acidente de qualquer natureza ou se o trabalhador for acometido de alguns tipos de doença, como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, síndrome de deficiência imunológica adquirida, entre outras. Mas o trabalhador ele precisa comprovar a sua incapacidade mediante exame realizado pela perícia médica da Previdência Social. E esse exame ele tem que ser refeito periodicamente, enquanto a pessoa continuar impossibilitada de exercer suas atividades. O auxílio-doença ele deixa de ser pago quando o segurado ele recupera a capacidade laborativa e ele pode retornar ao trabalho, ou quando o benefício se transforma em uma aposentadoria por invalidez. Essa é a regra. Mas por conta desse período de pandemia, no dia 6 de abril deste ano, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, junto com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, criou a Portaria 9.381. Portaria essa que regula a antecipação do salário ao requerente do auxílio-doença.
Esta portaria ela disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente de auxílio-doença ao Instituto Nacional do Seguro Social e disciplina também os requisitos e a forma de análise do atestado médico apresentado para instruir o requerimento. O prazo de validade dessa portaria irá perdurar enquanto durar o regime de plantões reduzidos da Previdência Social. Durante esse período de pandemia, os requerimentos eles poderão ser instruídos com o atestado médico. Então não será realizada a perícia, basta apenas a apresentação do atestado médico, que pode ser anexado ao requerimento pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. O artigo 2º, parágrafo 1º e seus incisos, eles tratam dos requisitos ao qual devem ser observados. O documento ele deve ser apresentado de forma legível e sem rasuras. Ele deve conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação com registro do conselho de classe. Ele deve conter também as informações sobre a doença. Deve conter o prazo estimado de repouso necessário. Uma observação a ser feita é que a própria portaria ela fez questão de frisar que a emissão ou apresentação de atestado falso ou que contém informações falsas configura crime de falsidade documental e sujeitará os responsáveis às sanções penais e ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. O artigo 4º da portaria ele trata da possibilidade de prorrogação do requerimento do benefício. Então, é possível requerer a prorrogação da antecipação do auxílio-doença com base no prazo de afastamento da atividade informado no atestado médico anterior ou mediante a apresentação de um novo atestado médico. Após o término do regime reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social, o beneficiário ele será submetido à realização de perícia médica federal quando o período de afastamento da atividade, incluindo os pedidos de prorrogação, ultrapassar o prazo máximo de 3 meses, do que trata o artigo 3º da portaria. Ou quando necessário para fins de conversão da antecipação e concessão definitiva do auxílio-doença. E quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico por falta de cumprimento dos requisitos exigidos. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Muito obrigada, Daniel. E por falar em direito, tem a notícia muito boa. Nós falamos aqui várias vezes sobre o cartão merenda. Cada família receberia um cartão e ficou uma situação muito difícil, porque tem famílias que têm 3, 4, 5 crianças em idade escolar, recebia R$70 no cartão merenda. Estava uma situação bem difícil para as famílias com mais de uma criança. E o prefeito assinou um decreto no último dia 28, anteontem, que agora vai ser um cartão por cada criança. Então, cada criança da rede municipal de ensino até o 9º ano tem direito agora ao valor de R$70 para ajudar na alimentação, neste momento em que as aulas estão suspensas. A Prefeitura inicia na próxima semana a segunda etapa de distribuição dos cartões do programa Merenda Certa. Primeiramente, foram distribuídos um cartão por família da unidade escolar para garantir a compra emergencial de alimentos. Agora, as famílias que possuem mais de um filho matriculado na mesma escola vão receber mais cartões, um para cada aluno matriculado. O decreto descritivo sobre essa fase do programa foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de abril. O cronograma de entrega para as famílias será organizado pelas escolas com dia e horário marcados para evitar aglomerações. Vamos conferir agora um VET Patas e Pelas.
pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E o governador Wilson Witzel, que continua ainda positivo para o Covid-19, hoje pela manhã, nesta quinta-feira pela manhã, ele refez o exame, continua positivo para o Covid-19. Ele decretou que até o dia 11 de maio, somente serviços essenciais como supermercados e farmácias devem seguir funcionando. Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira, dia 30, o governador Wilson Witzel prorrogou até o próximo dia 11 de maio as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Ficam mantidas medidas como o fechamento de escolas públicas e privadas, creches e instituições de ensino superior e ainda a suspensão da realização de eventos esportivos, culturais, shows, feiras científicas, entre outros, em local aberto ou fechado. Também segue suspenso o funcionamento de cinemas, teatros e afins. Academias, centros de lazer esportivos e shoppings também devem permanecer fechados. A recomendação para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes segue válida para todo o estado. Somente serviços essenciais, supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, hortifrutis, farmácias e lojas de conveniência devem permanecer funcionando, porém devem seguir com todas as medidas de segurança para evitar aglomerações, além do cumprimento do distanciamento entre as pessoas. Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos. Os demais tipos de comércio terão que realizar atendimento em domicílio. E tem gente que não anda respeitando o decreto. Na madrugada desta quinta-feira, 2 ônibus da empresa Trel foram apreendidos no meio da serra e levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Nos coletivos, havia 54 passageiros que, após o flagrante, embarcaram em coletivo da Petroita. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a empresa descumpriu os decretos municipal e estadual de circulação de linha intermunicipal, assim como uma decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. De acordo com o município, a empresa desembarcava os passageiros no meio da serra, no limite entre os municípios de Petrópolis e Magé, mas vendia passagens com destino a Petrópolis. Diante da irregularidade, a empresa foi autuada. Os ônibus tinham saído de Caxias. A ação foi coordenada pelo PROCON, pela Vigilância e pela Guarda Civil de Petrópolis, e também pela Secretaria de Segurança e Serviços e Ordem Pública, com o apoio da Polícia Militar. E ainda falando em casos de polícia, vamos conferir agora as notícias de polícia aqui em Petrópolis. A Polícia Militar apreendeu 150 cápsulas de cocaína e 88 tiras de maconha nesta quarta-feira no bairro da Glória, em Correias. 4 pessoas, entre elas 2 adolescentes de 16 e 17 anos, foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia e responderão pelo crime de tráfico de drogas. Um telefone celular e uma pequena quantia em dinheiro também foram recolhidos. A operação teve início por volta das 11 horas da manhã. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais em uma casa na rua Norival Ribeiro Damasceno. O grupo ainda tentou fugir, mas foi capturado. As drogas estavam escondidas nos fundos da casa. Maconha e cocaína são encontradas no Ciméria. 35 tabletes de maconha e 148 cápsulas de cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar no final da rua Manuel Francisco de Paula, no bairro Ciméria, no fim da tarde desta quarta-feira. O homem que estava com o material conseguiu fugir. A sacola com a droga foi encontrada em um arbusto e levada para a 105ª Delegacia de Polícia. Posteriormente, os entorpecentes serão levados para análise no posto regional de Polícia Técnico-Científica. A Polícia Militar realiza uma operação de combate ao tráfico no Jardim Salvador. As ações de repressão ao tráfico de drogas feitas pela Polícia Militar resultaram em mais uma apreensão de drogas. Desta vez, o flagrante ocorreu na rua Juiz Castro e Silva, no bairro Jardim Salvador, na noite desta quarta-feira. Ninguém foi preso. No local foram recolhidas 89 cápsulas de cocaína. O material foi apresentado na 105ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido. Todo
mundo sabe que nesse momento de pandemia, a higienização, a desinfecção, a limpeza é muito importante. Vamos conferir agora um vídeo que a Águas do Imperador preparou para você entender que eles continuam trabalhando e que é muito importante cada um manter a limpeza do seu ambiente. Se puder, fique em casa e se cuide, porque nós continuamos aqui, construindo estações de tratamento, cuidando da sua água, tratando os esgotos, cuidando da nossa gente, desinfectando todas as nossas unidades, higienizando toda a cidade. Em casa e se cuide, porque arranjamos formas de estar ainda mais perto de você. Fale com a gente pelo site, pelo chat, aplicativo Cliente Águas ou pelo telefone. Se puder, fique em casa e se cuide, porque nós continuamos aqui, cuidando da sua saúde, da saúde de todos nós. Nós, da Águas do Imperador, captamos e distribuímos água tratada, coletamos e tratamos esgotos. E agora também estamos realizando o serviço de desinfecção das ruas da cidade. Águas do Imperador, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Aqui no terminal do Itamaraty, o terminal rodoviário, está sendo realizada a desinfecção. A gente sabe que é muito importante, vocês acabaram de ver o vídeo aí da Águas do Imperador, é importante manter a cidade limpa. E esse serviço está sendo realizado pelo 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Eu converso agora com o comandante do Batalhão Dom Pedro, que é o Coronel Alain. Coronel, bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Por que vocês estão realizando esse trabalho? A gente sabe a importância da cidade ficar limpa, mas por que o batalhão abraçou esse trabalho? Bom, essa é uma ação do Comando Conjunto Leste, coordenada pela 1ª Divisão de Exército e conduzido pelo batalhão. Ela visa aí a desinfecção dessa área de grande circulação de pessoas. O batalhão não está medindo esforços para, num esforço conjunto e alinhado com os dois governos, municipal e estadual, realizar aí uma proteção da disseminação do novo coronavírus na sociedade petropolitana. Bem, nós estamos vendo que o serviço começou aqui, já tem mais de 1 hora, não interrompeu, não atrapalhou a população, os ônibus continuam chegando, vocês fizeram por parte. São quantos homens envolvidos para realizar esse trabalho, comandante? Esse terminal é uma complexidade simples, menor, então utilizamos 15 homens para realizar todo esse trabalho. Dividimos em partes para não interromper o fluxo normal dos veículos e da população. E estamos concluindo agora, depois de 2 horas de trabalho aproximadamente. Nós estamos vendo que os homens estão usando roupas específicas e só lembrando, para quem não assistiu o programa no dia, nós mostramos que os militares receberam, não foi, comandante? Os militares receberam um treinamento específico para esse tipo de ação, né? Exato. Nós recebemos aí as instruções e capacitamos nosso pessoal por meio da Escola de Instrução Especializada do Exército, que tem essa expertise, tem esse know-how e é uma escola de referência em termos de desinfecção e descontaminação de áreas. Outros terminais vão receber serviço, esse foi o primeiro. Tem um cronograma para outros locais? Sim, nós temos a previsão, porque o batalhão não está medindo esforços aí, alinhado com o esforço conjunto da sociedade. E nós estamos no planejamento de atender mais algumas outras áreas de grande circulação, conforme a orientação e coordenação da 1ª Divisão do Exército. Então esse não é o primeiro, será um de vários. A gente tem acompanhado, os militares receberam treinamento lá no batalhão, mostramos para vocês. Ontem também teve a entrega de doação de alimentos, então o batalhão todo envolvido nesse momento tão difícil que o mundo e o país atravessam, né? É verdade, a gente está numa linha de esforço, unindo aí esforços, apoiando as grandes instituições, a sociedade organizada, para mitigar e amenizar ali a contaminação da Covid-19.
A gente sabe, né, comandante, que o Brasil é um país muito grande, territorial, cada estado tem sua especificidade, cada município tem sua particularidade e as pessoas vão reagindo do jeito. Aqui em Petrópolis, a partir de segunda-feira, o uso da máscara é obrigatório. Eu cheguei aqui com a máscara, o comandante também, a gente tirou nesse momento para gravar, já vamos, assim que terminar a gravação, a gente já vai colocar máscara, é muito importante para a sua proteção, a proteção de todos. Eu vi também no batalhão e aqui todo mundo com máscara, então vocês também mantendo, até antes mesmo do decreto do prefeito já estava todo mundo com máscara, não é, comandante? Pois é, são medidas, né, que ajudam a diminuir aí a contaminação entre as pessoas. E o Exército e o batalhão, o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, é parte da sociedade. Então nós estamos em conjunto apoiando e seguindo essas orientações dos nossos governantes. Como o senhor acabou de falar, é parte da sociedade, então vou pedir que o senhor deixe uma mensagem para a sociedade antes da gente encerrar, porque é muito importante as pessoas entenderem que não basta uma pessoa fazer a sua parte. Todos, sociedade civil, autoridades, todos envolvidos, porque não tem como fugir, é uma situação que atinge a todos, literalmente. Esse é um aspecto importantíssimo da conduta individual, né? Que aí faz a diferença do todo. Mas o batalhão, ele não medirá esforços aí em apoiar, em alinhado com todas as orientações, seja da administração estadual, municipal, e nós estamos com a disponibilidade permanente e dedicação exclusiva 24 horas. Tá? Então pode contar conosco nesse momento. Montanha. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa do Exército, do Batalhão. Programa Original sempre à disposição, a gente vai acompanhar, como a gente tem acompanhado todo o trabalho da sociedade civil, também acompanhar o trabalho dos militares. É muito importante, as pessoas têm que entender e abraçar a causa, porque quanto mais cada um fizer a sua parte, mais rápido a gente passa desse momento difícil. E o Programa Original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.